Meu nome é Thalita Sudário Gomes, eu tenho 32 anos e sou graduada em Direito. O meu preconceito contra a Igreja Universal começou quando eu via na televisão os testemunhos e eu achava que era tudo pago. Eu achava que as pessoas eram contratadas para falar sobre o que acontecia na vida delas, porque eu não acreditava que elas iam e tinha dado esse testemunho todo e a igreja tinha feito isso com elas. Eu achava, na verdade, que elas eram contratadas. Eu era de outra denominação e o pastor da igreja que eu frequentava, ele falava mal da igreja e ele dizia que o Bispo Macedo, ele viajava com o dinheiro dessas pessoas, que as pessoas iam, davam oferta, davam o dízimo, que era para sustentar as viagens do Bispo Macedo. Eu achava que o Bispo Macedo, ele roubava as pessoas, que ele era um charlatão e que as pessoas que vinham para a igreja eram pobres e que não tinham conhecimento, tanto que os bispos, os pastores, eu achava que todos eles eram ladrões. E aí tinha esse preconceito contra a igreja. Enquanto eu recebia essas notícias falsas, eu tinha esse conhecimento, né? E eu estava com a vida toda destruída. Eu era de outra denominação e quando eu participava das reuniões, eu saía de lá do mesmo jeito que eu entrava. Eu tinha um relacionamento, eu colocava expectativa nas pessoas, eu ia para as baladas, eu saía. Tudo que eu ouvia na reunião, eu não colocava em prática. Era como se eu falasse, só por eu ter ido na igreja, então eu tenho a minha salvação. Eu brigava em casa, eu era uma pessoa muito agressiva, estourava com qualquer coisa. E o meu fundo de poço foi quando eu não tinha mais dinheiro para pagar a faculdade, eu tive que trancar a minha faculdade. E no relacionamento, a pessoa só me usava, só abusava. Era como se eu fosse a provedora, aí queria sair, eu que pagava. Aí eu comprei um apartamento, comprei carro, mas aí eu não tinha dinheiro para pagar, tanto que foi para leilão. E aí o carro foi a busca e apreensão. E aí eu via que esse relacionamento não estava sendo favorável, não estava agradando nem a mim e nem a Deus, porque não foi de Deus essa pessoa. Eu pedi um relacionamento, mas não estava sendo legal. Aí eu coloquei na minha cabeça que eu tinha que me entregar de fato e de verdade para Deus, só que eu não sabia como. Aí veio a pandemia, as igrejas fechadas, e eu assistia muito o Bispo Adilson na televisão. Foi até numa sexta-feira e ele fez a oração nos pés da cruz. E aí eu estava com muita dor nas costas, sentindo um peso. E após essa oração, eu senti um alívio. Foi como eu falasse assim, meu Deus, tirou com as mãos. E aí eu tive interesse de vir para a igreja, de conhecer a igreja. Quando eu fui na igreja, foi num domingo de manhã, e eu sentei lá atrás, eu sentei bem no fundo, e falei assim, vou ficar com o olho aberto para ver o que vai acontecer. Que ainda tinha aquele receio, né, de estar indo para a Igreja Universal, que era tão mal falada, e eu falei assim, não vou sentar lá na frente. Eu vou acompanhar, vou olhar tudo o que está acontecendo. E aí foi muito forte, o pastor fez a oração e ele falou assim, você que tem dúvidas, faça uma prova com Deus. Você que tem preconceito, olha como que está a sua vida destruída e você ainda fala da igreja, mas é aqui que vai ser transformada a sua vida. E de fato aconteceu. Eu tomei a Santa Ceia e eu saí de lá totalmente diferente. Aí depois comecei a ir na sexta-feira. Aí eu ia sexta e domingo e recebi um convite para estar indo na quarta. Aí comecei quarta, sexta e domingo. E saí de lá totalmente transformada. Tudo que o pastor falava, eu colocava em prática. Aí eu comecei a usar não o sentimento, mas a fé inteligente. Eu falei, meu Deus, toma aqui a minha vida em tuas mãos e faça totalmente diferente. Faça o que o Senhor quiser, me usa. Só isso que eu pedi. Quando eu desci uma nova Thalita. Aí o relacionamento que eu tinha, eu deixei para trás. Tive dinheiro para pagar a faculdade. Consegui quitar o carro, o apartamento, e eu ouvi falar do Espírito Santo na Igreja Universal, porque na outra denominação que eu frequentava, eu ouvia falar, mas não era tanto. E até que eu achava que eu tinha o Espírito Santo, porque eu falava em línguas, sentia arrepios, era tudo sentimento. E aí quando eu passei a conhecer o verdadeiro sentido de vamos buscar o Espírito Santo, e aí eu me entreguei, eu me lancei e falei, agora sim, de fato e de verdade eu quero receber esse Espírito Santo. Aí veio o jejum de Daniel, eu me lancei, eu não mexia mais em redes sociais, eu me entreguei para Deus de fato e de verdade. Eu lia mais a palavra, eu tive mais comunhão, eu tive um encontro com Deus. E aí foi que eu recebi o Espírito Santo.
e eu tive paz, eu tive certeza, a certeza da minha salvação. Hoje, com o Espírito Santo, eu tenho paz, eu sou uma pessoa que eu não sou mais nervosa. Na minha casa, com minha mãe, com meus irmãos, eu tenho comunhão, a gente senta, conversa, dialoga. E eu que não gostava da igreja, falava muito mal da igreja, hoje eu faço parte dessa obra. Eu faço parte de um grupo da igreja, eu sou do Força Jovem, e dentro desse grupo tem o esporte, que é o projeto voltado a jogos, tem atividades, e eu dou aula de karatê. E nesse grupo, a gente leva para os jovens ter mais encontro com Deus. Não só a parte do esporte, mas a gente leva uma palavra, a gente evangeliza para os jovens conhecer tanto os projetos da igreja quanto a palavra. E hoje eu sou grata a Deus por ele ter usado o Bispo Edir Macedo. O Espírito Santo deu a ideia para ele colocar nas rádios as programações, ter usado as mídias. E hoje eu sou grata ao Bispo, porque foi através de um programa de televisão que eu fui curada, eu fui alcançada, porque eu não sei nem onde eu estaria, o que seria de mim se eu não fosse alcançada através daquele programa. E eu sou grata ao Bispo Edir Macedo por ele ter feito a Igreja Universal, que onde eu recebi o Espírito Santo e eu fui transformada.